Capítulo 6. Um medo gélido corria em minhas veias, mas fiz exatamente o que ele disse. E eu me levantei e, desnortada, disse que Sean me conduzas. Corby estava bem atrás de mim, e a ouvi fungando. Eu sabia o que ela estava pensando, porque o mesmo pensamento passava pela minha mente. Quanto tempo levaria para Calvin perceber que estávamos em apuros e ir nos procurar? E, quando fizesse isso, como ele iria nos encontrar, se estava nevando, se a possibilidade de eu ter feito um caminho errado era grande e se tínhamos andado por bastante tempo e nos afastamos muito do carro? Não havia uma maneira lógica de Calvin descobrir onde estávamos. Sean caminhou pela sala de estar e abriu uma porta, revelando uma pequena despensa inacabada com prateleiras de plástico vazias nas paredes. Primeiro pensei que fosse um cano de água que ia do chão ao teto, mas, quando ele acendeu a luz, vi que era uma barra sólida de metal. Alguma coisa com relação àquele objeto fazia a sala parecer ainda mais aterrorizante. Havia Marcus ao longo da barra. Marcus que podiam ter sido feitas pelo atrito da uma corrente. O cheiro rançoso de urina e de cachorro molhado permeava o espaço. Tive que me forçar a não especular mais. Mantenha Corby aqui. Quero falar sozinho com Brit, disse Sean a Mason. Você não pode fazer isso. Gritou Corby. Você sabe quem eu sou? Você tem alguma ideia de quem eu sou? A última palavra mal tinha saído da boca de Corby quando Sean bateu com a arma no rosto dela. Logo surgiu uma marca vermelha no local. Engoli em seco. Meu pai nunca tinha encostado um dedo em mim. Nunca tinha levantado a voz. Fora da televisão e do cinema, eu só tinha visto um homem bater em outra pessoa uma vez. Anos antes, Corby me convidou para dormir na casa dela, e, no meio da noite, saí de fininho da cama para beber alguma coisa. Nas sombras do corredor em frente ao quarto dela, vi o Sr. Versteeg bater com força na cabeça de Calvin, derrubando-o de costas no chão. O pai gritou para Calvin se levantar e receber seu castigo como um homem, mas Calvin ficou lá, imóvel. Eu não sabia se ele estava respirando. O Sr. Versteeg abriu as pálpebras do filho e sentiu o pulso dele. Depois o carregou para a cama. Corri de volta para o quarto de Corby, mas não consegui pegar no sono. Eu não sabia se Calvin estava bem. Queria dar uma olhada nele, mas e se o Sr. Versteeg voltasse? Nunca contei a Calvin o que vi naquela noite. E passei anos tentando tirar aquela lembrança da mente. Corby choramingou, com a mão no rosto. Assim como na casa de Corby, senti o corpo quente e fiquei enjoada, com vontade de chorar, ainda que fosse minha amiga quem estivesse sentindo dor, e não eu. Vislumbrei algo sombrio e um ar de repulsa nos olhos de Mason, mas ele se recompôs e guiou obedientemente Corby para a despensa enquanto Sean me conduzia pelo corredor até o banheiro, me cutucando com força com a arma. Ele balançou a cabeça em direção ao vaso sanitário. Sente-se. Sean deixou a porta entreaberta, e uma fresta de luz se derramou ali dentro. Esperei meus olhos se ajustarem à escuridão. Lentamente, o rosto dele tomou forma, os olhos se transformando em buracos negros que me observavam, julgando, calculando, avaliando. A cabana não é sua, é? Perguntei em voz baixa. Não pertence a você. Ele não respondeu, mas eu já sabia a resposta. Você a invadiu? Continue. Você e Mason estão com problemas? Se a polícia estivesse procurando por eles, eu tinha medo do que isso significava para mim e para Corby. Poderíamos identificá-los. Tínhamos outras informações sobre eles também, como que carro dirigiam. Eu poderia contar à polícia sobre as câmeras de segurança no posto de gasolina e lhes mostrar exatamente como Mason era. Corby e eu representávamos um risco. Não havia nada que impedisse Sean de nos matar. Ele riu, o som agudo e cruel. Você acha mesmo que vou responder suas perguntas, Brit? Ele apoiou um punho na parede, curvando-se sobre mim. O equipamento de que nos falou mais cedo. Precisamos dele. Está no meu carro. Você consegue encontrar o caminho de volta? Eu estava prestes a responder um não mal-humorado quando senti uma pontada de preocupação. Sim, acho que sim, falei, instintivamente. Ele acenou com a cabeça, relaxando a mão que estava com a arma, e percebi que tinha dado a resposta certa. A que distância? Na neve. O trajeto leva cerca de 1 hora. Ótimo. Agora me diga o melhor caminho para sair das montanhas a pé. Nada de estradas ou trilhas. Quero ficar na floresta. Hezeriai. Você quer ir a pé? Por entre as árvores? Partimos esta noite. Assim que pegarmos os equipamentos e suprimentos. Sean definitivamente estava em apuros. Se fazia questão de ir pela floresta, era porque não queria ser visto. Eu não conseguia pensar em nenhuma outra explicação. Andar pela floresta, à noite, no meio de uma tempestade, era perigoso. Eu não precisava da experiência de Calvin para saber disso. No momento, vários centímetros de neve cobriam o chão, o que significava que enfrentaríamos uma caminhada longa e extremamente fria. Se não desse certo, nunca seríamos encontrados. Você sabe o caminho ou não? Pergunta Sean. O pensamento que vinha me perturbando lá no fundo da mente veio à tona e me fez ver com clareza o que Sean estava fazendo. Aquilo era um teste. Ele me ouviria primeiro, depois a Corby, e analisaria nossas respostas. Ele precisava saber se poderíamos guiá-lo para fora da montanha. Caso contrário, seríamos inúteis para ele. Então me forcei a ser corajosa e o encarei de frente. Venho a estas montanhas há anos. Sei andar por aqui. Já fiz trilha em várias partes das montanhas, já caminhei por toda a cordilheira. Posso tirá-lo daqui. Vai ser muito mais difícil no meio de uma tempestade de neve, mas eu consigo. Isso vai ser bem útil, Brit. Bom trabalho. Preciso que você nos leve a algum lugar onde eu possa roubar um carro. O que me diz? Ele inclinou-se para perto, apoiando as mãos nos joelhos. Seu rosto estava na altura do meu, e eu quase podia ver sua mente trabalhando depressa por trás dos olhos. Se eu estragasse isso,
Estava tudo acabado. Vou levá-los até a rodovia. Vai ser uma das primeiras estradas que vão limpar. Eu não sabia para que lado ficava a rodovia, onde estava em relação à cabana. Nem mesmo sabia onde estávamos. Mas eu tinha o mapa de Calvin. Se Shawn me deixasse sozinha por alguns minutos, eu poderia usá-lo para determinar nossa localização e descobrir em que direção seguir. Eu queria levar Shawn até a rodovia. Uma rodovia significava carros. Pessoas. Ajuda. A que distância estamos da rodovia? 10 quilômetros, chutei. Mas não vamos fazer um caminho direto. Delfechoncha. Essa é a minha garota. Ele colocou a cabeça para fora da porta e gritou por Mason, e eu fechei os olhos, aliviada. Eu tinha passado naquela parte do teste. Tinha conseguido nos manter vivas por mais um tempo. Mas, com certeza, a parte mais difícil, convencê-los de que eu sabia o que estava fazendo, quando estivéssemos caminhando pela floresta, ainda estava por vir. Vamos trocar agora. Corby é a próxima. Corby e eu não nos falamos quando passamos uma pela outra. Nossos olhos se encontraram brevemente, e vi que os dela estavam vermelhos e apáticos. Seu nariz estava inchado, o lábio inferior, tremendo. Meus dedos começaram a tremer também, e cerrei os punhos para contê-los. Acenei para ela com a cabeça. Uma mensagem secreta. Calvin e o urso vão nos encontrar. Mas a verdade é que eu não acreditava completamente nisso. Lá fora, o vento soprava grandes flocos de neve contra as janelas da despensa. Eles rodopiavam, me lembrando dos cardumes de pequenos peixes brancos. Escolhi um ponto mais afastado da parede, de modo que a barra não ficasse diretamente na minha linha de visão, e me sentei, me inclinando para trás e abraçando os joelhos contra o peito. O frio lá fora ultrapassava as paredes de cimento, e não demorou muito para eu me empertigar toda. Estou com frio, falei para Mason, que estava entre mim e a porta, vigiando. A visão era quase cômica. Será que ele achava que eu ia conseguir passar por ele? E iria para onde? Lá para fora, na tempestade? Você pode pelo menos trazer meu casaco? Insisti. Eu estava com o cachecol vermelho que tinha usado a noite toda, mas não era suficiente para me manter aquecida. Acho que deixei na cozinha. Boa tentativa. O que você acha que estou tentando fazer? Ele não respondeu. Seria péssima se eu corresse para a floresta e me perdesse, não seria? Continuei, sentindo raiva de repente. Então vocês não teriam ninguém para ajudá-los a sair da montanha. Você e Shawn se meteram em problemas? O que vocês fizeram? Estão fugindo da polícia ou algo tipo. É isso, não é? Mason permaneceu de boca fechada. O que aconteceu na loja de conveniência mais cedo? Minha intenção tinha sido falar de maneira dura e acusadora, mas minha voz falhou na última sílaba, revelando minha mágoa. Se você é mesmo um criminoso frio e calculista, por que me ajudou? Ele me encarou com distanciamento. Pelo menos mostrou que ouvirá o que eu disse. Já era meio caminho para uma resposta. Você embarcou na minha farsa. Continuei. Enganou meu ex-namorado. Você sabia meu nome. Quem era aquele cara? Seu nome estava impresso na blusa. Eu sei disso. Falei, laconicamente. A questão é que você perdeu tempo lendo o que estava escrito. Se importou. Você era uma pessoa diferente. Me ajudou. E agora está me fazendo refém. Quero uma explicação. O rosto dele voltou a ficar impassível. Vocês acham mesmo que isso vai dar certo? A tempestade vai passar, e as pessoas vão encher a montanha novamente. Vocês não vão conseguir manter nós duas como reféns em segredo. As pessoas vão nos ver lá na floresta juntos, pessoas fazendo trilhas, acampando, além dos guardas do parque. Vão querer conversar, porque isso é o que as pessoas fazem nas montanhas. Elas são simpáticas e observadoras. Vão saber que há algo errado. Então nos mantenha longe dessas pessoas. Quanto mais nos embrenharmos na floresta, maior a chance de nos perdermos. Não se perca. Sei que você não é como Shawn, falei, recusando-me a desistir. Você não queria nos deixar entrar na cabana. É porque sabia que isso iria acontecer, não é? Que Shawn nos faria reféns. E você tentou impedir. Mesmo se fosse o caso, não deu certo. Você acha mesmo que Shawn vai nos matar? Por que não me diz o que está acontecendo? Por que eu faria isso? Questionou ele, irritado. Estou nessa sozinho. Se está preocupada com o que vai acontecer com vocês, concentre-se em nos tirar da montanha. Se fizer isso, deixaremos vocês irem embora. Como vou saber se é verdade? Ele só olhou para mim. Você está mentindo, sussurrei, a voz rouca de repente. Vocês não vão nos deixar ir embora. Assim Rostow, assim Radação. Temi ter recebido minha resposta. Uma ideia louca invadiu meu cérebro. Era arriscada, mas eram a minha vida e a de Corby em jogo, eu tinha que fazer alguma coisa. Mason e Shawn não precisavam de nós duas para tirá-los da montanha, só precisavam de mim. Shawn já achava Corby em Yodel. Ela não tinha se preparado para aquela viagem como eu, e isso estava claro. Eu já não achava mais que livraria nós duas daquela confusão, mas pelo menos tinha uma chance de salvar Corby. Eu só tinha que convencer Shawn de uma vez por todas que ela era inútil e que não representava uma ameaça. E que o melhor a fazer era deixá-la para trás. Engoli em seco. Eu nunca havia me considerado corajosa. Era a filhinha mimada do papai. Se seguisse em frente com meu plano, isso significaria deixar Corby para trás. Eu não sabia se tinha coragem de caminhar na floresta sozinha com Shawn e Mason. Mas não vi escolha. Corby tem diabetes tipo 1, falei. Ela precisa tomar insulina. Se não tomar, entra em coma. Se demorar muito, pode ser fatal. Uma vez, no acampamento de verão, Corby e eu convencemos nosso monitor de que Corby tinha diabetes e não estava se sentindo muito bem para ajudar no trabalho voluntário. Enquanto todas as outras meninas recolhiam lixo nas margens do rio, Corby e eu roubávamos sorvete da cozinha para comer em nossa cabana.
Se Shawn ou Mason perguntassem a ela sobre a diabetes, eu tinha quase certeza de que Corby se lembraria do nosso truque, saberia que eu estava planejando alguma coisa e embarcaria na história. Você está mentindo. Ela toma o Malog e Lantus todo dia. Tem que manter o nível de açúcar no sangue o mais próximo possível do normal. Eu sabia essas coisas sobre diabetes tipo 1 porque meu irmão, Ian, tinha. Se Mason me pressionasse por mais informações, eu tinha de sobra. You podia ser convincente. Onde estão os remédios dela? No Caro. Devem estar congelados agora, o que significa que têm que ser jogados fora. Ela não vai aguentar muito tempo sem insulina. Isso é sério, Mason. Você tem que deixá-la ir embora. Sei que Shawn não liga se vamos viver ou morrer, mas você não quer ser o responsável pela morte da Corby, quer? Mason me observou atentamente. Vocês não estão aqui há tanto tempo. Talvez os remédios não estejam congelados. Me diga como chegar ao seu carro. Vou lá pegar a insulina. Estamos aqui há 2 horas. Aquela insulina já congelou. Algo indecifrável passou rapidamente pelo rosto dele. Antes que eu entendesse o que era, uma sombra se moveu na entrada, e percebi que Shawn estava lá. Eu não sabia o quanto ele tinha ouvido, mas seus olhos pareciam ávidos e alertas. Ele fechou a cara, aborrecido. Insulina? Isso não parece bom, disse ele, por fim. Eu vou lá buscar, disse Mason. E aproveito para pegar o equipamento delas. Vou levar Brit comigo. Ela vai me mostrar o caminho. Meu coração deu um pulo com a súbita reviravolta. Se eu fosse até o carro com Mason, poderia tentar encontrar Calvin. Ele já devia estar nos procurando àquela altura, esquadrinhando as estradas próximas a Idlefield. Quantos caminhos errados eu poderia ter tomado? Devíamos estar perto da Idlefield. 10 quilômetros, no máximo. Não, disse Shawn. Brit fica. Não quero arriscar perder nosso passaporte para fora daqui. Brit, ensine Mason como chegar lá. Nada de trucks. Se ele não voltar em 2 horas e meia, vou ter que deduzir que você mentiu. Ele ficou ainda mais sério. Acredite, é melhor não mentir para mim. Eu tinha que convencer Shawn a me deixar sair. Você não vai saber o que está procurando, falei para Mason. Você já viu insulina ou uma caneta de insulina antes? E o desquebrou. Não lembro exatamente onde a coloquei. É um carro, interrompeu Mason. Não vou demorar muito para olhar tudo. Você dirige um Jeep laranja, certo? Azeriai. Como você sabe? O posto de gasolina, respondeu ele, bruscamente. Antes que eu pudesse questioná-lo novamente, continuou. Como chego ao seu carro daqui? Seria mais fácil se eu fosse com você. Não, repetiu Shawn com firmeza. O suor cobria minha pele. Minhas chances estavam se esgotando. Se não encontrasse Calvin antes de adentrarmos a floresta, eu provavelmente seria morta lá. Tão preocupante quanto era a possibilidade de Shawn descobrir que eu mentira sobre a insulina. Minha história estava desmoronando completamente. Eu poderia dar instruções erradas para Mason não achar o Jeep, mas, se ele ficasse vagando por horas, Shawn saberia que eu o havia enganado. Eu não tinha opção a não ser dizer onde estava o carro. E pensar em outra mentira. Quando Mason voltasse sem a insulina, eu diria que provavelmente me esqueci de guardá-la. De repente me lembraria de tê-la deixado no balcão da minha cozinha. Talvez fosse melhor assim. Se eles achassem que não tinham os remédios para salvar Corby, provavelmente a deixariam para trás. Principalmente se acreditassem que ela morreria de qualquer jeito. Na verdade, Shawn poderia pensar que não seria acusado pelo assassinato de Corby se ela morresse de causas naturais. Ficando de frente para a cabana, viemos da esquerda, falei. Corte caminho pelas árvores até chegar à estrada principal. Depois ande por ela até o meu carro. Vou conseguir seguir suas pegadas a maior parte do caminho, disse Mason. A neve está caindo bem, mas vai dar para ver onde foi revirada. Mason, então, partiu. Fique aqui e não faça barulho. Preciso pensar, disse Shawn, levantando o dedo para mim em advertência. Ele desligou a luz da despensa, mas deixou a porta entreaberta. Fiquei sozinha, tentando com todas as forças não chorar. Eu arfava em respirações curtas e erráticas, e mordi o punho para abafar o som. Uma preocupação distante começava a se insinuar em meus pensamentos. E se eu não conseguisse convencer Shawn a deixar Corby para trás? Se ele a arrastasse junto, ela nunca sairia dessa. Mesmo que resistisse à caminhada rigorosa e perigosa até a estrada, eu temia que sua personalidade forte acabasse provocando a fúria de Shawn. Pisquei para afastar as lágrimas, fungando e tentando me recompor. Eu precisava ser esperta. Minha melhor ferramenta agora era meu cérebro. Tinha que aproveitar aquele tempo para avaliar a minha situação. Procurei me lembrar de tudo o que eu sabia sobre Mason e Shawn. Shawn tinha uma arma. Isso significava que ele era o líder. Ou será que não? Mason não parecia ser do tipo servil. Eu ainda não tinha entendido bem a amizade deles. Podia sentir uma tensão entre os dois, uma relutante disputa de força. Na maioria das vezes, Mason deixava Shawn decidir as coisas. Mas não por medo. Vi o jeito como ele observava Shawn quando este não estava olhando. O brilho frio em seus olhos ia além do desprezo. Menosprezo, talvez. Eu podia estar imaginando coisas, mas ele parecia calcular cada movimento de Shawn, quase como se estivesse procurando pontos fracos e guardando as informações para usar depois. Mas por quê? Pela porta, eu via Shawn de relance enquanto ele andava de um lado para outro em frente ao fogo que começava a se apagar. Ele tinha colocado um chapéu de cowboy preto, um Stetson, inclinando-o para que cobrisse os olhos. Talvez eu estivesse vendo coisas onde não havia, mas não podia deixar de lembrar que Lauren Huntsman supostamente tinha desaparecido de Jackson Hole com um cowboy usando um chapéu Stetson preto. A ideia de que Shawn pudesse ser esse homem me provocou um violento calafrio.
Fiquei vendo Shawn andar para frente e para trás, mordendo uma pelinha solta do polegar da mão esquerda. Seus ombros estavam curvados, as pernas, retesadas, os músculos do maxilar, cerrados de concentração. Seu corpo parecia todo tensionado, como se ele pudesse atacar a qualquer momento. Capítulo 7. Eu tinha adormecido. Caíra lentamente de joelhos, encolhida por causa da dor nos ombros e no quadril. O piso de cimento não oferecia nenhum conforto ou calor. Limpei a baba do canto da boca e meio corpo todo estremeceu. A porta da despensa tinha sido fechada, me deixando na escuridão. A corrente de ar fria que entrava pela vidraça fina da janela arrepiou minha pele. A neve ainda caía, mas não sob a forma de grandes flocos dançantes como mais cedo. Agora, minúsculos grãos batiam na janela como areia ao vento. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas o céu estava completamente escuro. Eu não ouvia Shawn andando pela sala de estar, nem Corby soluçando baixo no banheiro. Para manter a mente ocupada e não ficar pensando no medo que me dominava, tentei me lembrar do formato da cabana, pelo menos a parte que eu tinha visto, e avaliei as rotas de fuga. A porta da frente era a única saída que eu conhecia, e ficava no lado oposto. Eu teria que passar depressa pelo corredor e buscar Corby, depois voltar pela sala de estar e seguir pelo corredor de entrada, tudo isso sem Shawn me ver nem me ouvir. Além disso, não sabia onde ele tinha colocado nossos casacos. Não duraríamos muito tempo sem eles. E, mesmo se conseguíssemos sair, para onde iríamos? Ninguém estaria de carro por ali com aquele tempo, não haveria ninguém para nos ajudar. Será que Shawn tinha saído para procurar Mason? Ou talvez ele tivesse adormecido. Fiquei me perguntando se deveria arriscar e sair correndo naquele exato momento. Eu estava prestes a encostar a orelha na porta para tentar identificar onde Shawn estava, quando ela se abriu. Shawn trazia uma cadeira dobrável de metal em uma das mãos e uma garrafa de cerveja na outra. Ele afundou na cadeira e olhou para mim, com a cara fechada. Qual é o problema? Perguntei. Ele apontou o dedo para mim, os lábios se repuxando de raiva. É melhor você nem falar comigo. Qualquer frio que eu tivesse sentido desapareceu. Na mesma hora, o suor começou a brotar da minha pele. A boca de Shawn formava uma linha virada para baixo, e aqueles olhos que mais pareciam fendas, estavam vidrados de ódio. Ele fechou a porta com força, e meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que ele também ouvia. Shawn tomou um gole de cerveja e continuou a me encarar. Mason ainda não voltou. Hesitei, sem saber ao certo se ele queria que eu dissesse alguma coisa. Ele saiu há quanto tempo? Perguntei cautelosamente. Há mais de 3 horas. Já passa de 1 da manhã. Você mentiu para mim, Brit? Você mentiu sobre a localização do carro? Talvez ele tenha se perdido, argumentei rapidamente. Talvez o equipamento esteja pesado e por isso ele esteja vindo devagar. Ele levou um trenó. O equipamento não é problema. Se você tivesse me deixado ir com ele. Shawn saiu da cadeira tão rápido que nem ao menos percebi que ele estava vindo para cima de mim. Sua mão agarrou meu pescoço e me empurrou para trás, me atirando na parede. Fiquei muito assustada, e demorei um pouco para me dar conta da dor que estava sentindo. Enquanto eu tentava freneticamente me livrar da mão dele, os nós de seus dedos afundaram com força na parte de baixo de minha mandíbula, bloqueando minhas vias aéreas. Minha visão começou a ficar borrada. Você mentiu. Ele soltou a mão o suficiente para eu arfar em busca de ar, que desceu pela minha garganta com um chiado. Balancei a cabeça, fazendo que não. Se Mason se perdeu, é porque você indicou a direção errada. Ele está lá fora, procurando um carro que está a quilômetros de distância. Não é verdade, Brit? Você achou que assim iria equilibrar o jogo? Tirá-lo daqui para serem então você e Corby contra mim? Talvez você seja mais burra do que eu pensava, planejando algo assim. Agarrei as mãos dele, tentando tirá-las do meu pescoço. Eu não conseguia respirar. Não sabia se ele ia me matar. E estava morrendo de medo de que ele fizesse isso. Você levou Mason para longe de mim, talvez eu devesse levar Corby para longe de você também. Meus olhos se arregalaram de preocupação. Se estamos jogando, eu conheço alguns truques. Seu rosto estava tão perto que eu via com nitidez as pedras azuis que eram seus olhos. A raiva ardia no fundo deles. É isso mesmo, Brit. Você jogou, agora é a minha vez. Não é assim que funciona. Ele afrouxou a mão, e consegui finalmente respirar, ainda que com dificuldade. Assim que inspirei, ele apertou meu pescoço contra a parede de novo. Você mandou Mason na direção errada? Se fez mesmo isso, eu não vou gostar nem um pouco. Mas se você disser a verdade agora, podemos trabalhar isso. Balance a cabeça se estiver entendendo. Zonza, balance. Você está pronta para começar a dizer a verdade? Sim, assenti. A dor tomou conta dos meus pulmões. Parecia que eu tinha um bloco de cimento no peito. Shawn afrouxou a mão, e eu gritei de alívio. Dê mais meia hora para Mason, por favor, implorei. Com toda essa neve lá fora, ele vai demorar para chegar ao carro e voltar, e ainda está trazendo o equipamento. Ele está bem, só está indo mais devagar do que imaginamos. Esperei para ver se Shawn teria um ataque de fúria. A porta da despensa chacoalhou, como se a pressão na cabana tivesse se alterado de repente. Logo depois, uma rajada de vento entrou por debaixo da porta. Shawn e eu nos viramos para olhar. A porta da frente bateu com força, e ouvimos passos pelo piso de madeira da sala de estar. Grita Shawn. É você, amigo. A porta se abriu. Shawn soltou meu pescoço, e eu recuei, pressionando as costas contra a parede e desejando ser engolida por ela e sumir. Mason tateou até encontrar o interruptor. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, nos encarando.
Seu rosto estava vermelho devido ao frio, e flocos de neve derretida brilhavam em seu cabelo e em suas sobrancelhas. Os ombros e as mangas de seu casaco estavam cobertos de neve também. Estamos só conversando, disse Shawn, com a voz mais tranquila do mundo. Não é mesmo, Brit? Não respondi. Minha respiração vinha em movimentos fortes e entrecortados. O ar parecia raspar minha garganta. Toquei o pescoço com cuidado, examinando os machucados que faziam minha pele arder. Olhei para Shawn e vi que um sorriso perturbador se abria em seu rosto. Quase vomitei. Ainda sentia a força esmagadora de sua mão sufocando meu pescoço. Fechei os olhos, e os dele, cheios de ódio, brilharam ainda mais vividamente. Você pegou o equipamento? Perguntou Shawn a Mason, a voz incrivelmente suave. De repente, pensamentos desesperados e irracionais bombardearam minha mente. Eu tinha que sair dali. Tinha que correr. Talvez eu não fosse congelar na floresta. Talvez tivesse chances de sobreviver. Eu iria correr esse risco, tudo para ficar longe de Shawn. Iria correr sem parar, até estar fora de perigo. O equipamento parece bom? Vai funcionar? Perguntou Shawn. Mason não respondeu de imediato. Senti seu olhar em mim. Eu queria cavar um buraco na parede e correr para a floresta. Eu teria que aproveitar a primeira chance que aparecesse, porque talvez não houvesse uma segunda. O que aconteceu com o pescoço dela? Perguntou Mason. Eu a peguei amarrando o cachecol em volta dele, fazendo um nó corredio, disse Shawn com uma risada, apontando para o meu cachecol vermelho no chão. Mais cedo, antes de adormecer, eu o havia tirado e o enrolado, aninhando junto ao peito, em busca de algo reconfortante para abraçar. Dá para acreditar? Mais alguns minutos sozinha, e ela teria se matado. Vamos ter que vigiá-la para ela não se matar. Encolhi o corpo quando sua mão fria bateu em meu rosto. Não complique mais as coisas, Brit. Você pode até conhecer melhor estas montanhas, mas sua amiga está me saindo uma hóspede melhor. Talvez eu mude de ideia a seu respeito. Posso falar com a Corby? Minha voz era um sussurro fraco e rouco. Que tipo de pergunta é essa? Retrucou Shawn, irritado. O que acha que eu vou dizer? Quero ter certeza de que ela está bem. Ela está bem. Rosso, por favor, Vila. Não vou tentar nada, prometo. Eu tinha que dizer a ela que sairíamos correndo dali. Na primeira chance que tivéssemos. Não havia como prever o que Shawn seria capaz de fazer com o passar das horas. Isso eu não sei, disse Shawn. Você já tentou se matar. A única coisa que sei é que não posso confiar em você. Mason não falava havia um bom tempo e, quando olhei para ele, vi que estava com meu cachecol nas mãos, os olhos castanhos vidrados no tecido. Talvez eu estivesse imaginando coisas, mas sua mandíbula pareceu trincar, e seu corpo, se retesar. Será que ele acreditara mesmo na história que Shawn havia contado? Eu não tinha tanta certeza. Se a tensão entre ele e Shawn aumentasse, isso poderia ser útil para mim e para Corby. Talvez conseguíssemos que Mason passasse para o nosso lado. Talvez ele nos ajudasse a escapar. Mais uma vez, tentei desvendar o misterioso relacionamento entre Shawn e Mason. Shawn havia mentido para Mason. Mais uma pista. Mais uma prova de que Shawn não detinha todo o poder. Será que ele tinha medo do que Mason poderia fazer se ele me machucasse? Eu não sabia nada sobre Mason, definitivamente não o suficiente para confiar nele, mas sabia que tinha menos medo dele do que de Shawn. O que quer que acontecesse, eu tinha que ficar perto de Mason. Se eu estivesse certa, ele não deixaria Shawn me machucar de novo. Acho melhor fazermos um inventário do equipamento, disse Mason, finalmente. Descobrir do que precisamos e o que podemos deixar para trás. Você não deveria ter trazido nada de que não precisamos, criticou Shawn. Eu estava congelando e peguei tudo com pressa, disparou Mason. Você já olhou pela janela? A neve está muito forte. Levei o dobro do tempo para chegar lá e voltar por causa disso. Podemos examinar os equipamentos agora. Shawn resmungou, concordando. Está bem. Temos tempo de sobra. Não vamos sair da cabana até a neve parar. Seguindo Shawn para fora da despensa, Mason olhou por cima do ombro, como se tivesse se lembrado de uma coisa. Seus olhos castanhos encontraram brevemente os meus. A propósito, a Keia insulina de Corby. Não estava congelada. Parece que cheguei na hora certa. Capítulo 8. Sozinha na despensa. Fiquei paralisada, meio coração batendo descontroladamente. Apoiei as costas na parede e escorreguei até o chão. Dessa vez, não liguei para o frio que passava pelo concreto. Minha mente girava. Não havia insulina alguma no carro. Porque Corby não era diabética. Era para Mason ter descoberto isso. Ele havia encontrado o equipamento, então provavelmente revirara o Jeep. Ele mentira sobre a insulina, e eu não conseguia entender por quê. Pensei no que ele estava tentando me dizer. Procurei me lembrar exatamente de suas palavras, do tom de sua voz, de sua linguagem corporal. Com uma das mãos apoiada na maçaneta da porta, ele tocará na questão da insulina casualmente, mas de propósito. Como se precisasse me tranquilizar. Seu segredo está seguro comigo. Por enquanto. Senti a necessidade súbita de ficar a sós com Mason. Eu tinha que descobrir por que ele estava me acobertando, o que ele queria em troca. Esfreguei a testa com a palma da mão. Eu também tinha que me preparar. Quando a neve parasse, nós partiríamos. Prenderíamos o equipamento nas costas e eu nos guiaria montanha abaixo por um caminho que não conhecia. Peguei o mapa de Calvin, tomando cuidado para não rasgá-lo nas dobras gastas. Me agachei junto à fresta de luz embaixo da porta. Estudei as marcações no mapa com atenção. Rotas de caminhadas fora das trilhas, cavernas, rios, cabanas abandonadas que um dia tinham sido usadas por caçadores, todos os lugares que Calvin tinha explorado e cuidadosamente registrado. Localizei rapidamente Gleviud e a rodovia. Calvin havia sinalizado as duas.
Quanto mais examinava o mapa, mais certeza eu tinha da nossa posição atual. Calvin tinha marcado uma cabana ao sul de um dos lagos maiores, longe da estrada principal, e escrito vazia, mobiliada, eletricidade. Se aquela era mesmo a cabana em que estávamos, eu tinha ido longe demais com o jipe. E passado uns 8 quilômetros de Dlefield. Então parei. E se, em vez de guiar Shawn e Mason até a estrada, eu os enganasse e os levasse para Dlefield? Se bem que Dlefield ficava em um ponto mais alto, e eles desconfiariam imediatamente se eu os conduzisse montanha acima. Por hora, eu teria que descer em direção à rodovia. Hora lunge da Idlewild e de Calvin. Olhei pela janela e disse a mim mesma que quando a neve parasse de cair e o céu ficasse mais limpo, as estrelas brotariam e a escuridão não pareceria tão imensa e desesperadora. Passei o dedo sobre o vidro coberto de gelo. Associated. As letras rapidamente condensaram e sumiram. Onde será que Calvin estava? Queria acreditar que ele tinha encontrado o jipe e estava juntando as peças do quebra-cabeça, deduzindo nossos próximos passos. Eu tinha que acreditar que aquilo era possível. Será que ele nos encontraria antes de partirmos? Fechei os olhos e fiz uma oração desesperada, guiei os passos dele, e rápido. Calvin conhecia as montanhas melhor do que ninguém. E era engenhoso. Poderia facilmente deixar Mason e Shawn para trás, se nos encontrasse. Na escola, ele tirava notas medianas, mas só porque não se esforçava. Principalmente para provocar o pai, eu tinha certeza. Calvin tinha levado o ensino médio na flauta, fazendo o mínimo necessário, e quanto mais o Sr. Versteeg tentava puni-lo, mais negligente ele ficava em relação aos estudos. Uma vez, depois de receber um boletim com notas péssimas, o pai botou Calvin para fora de casa. Ele ficou em um hotel por 3 dias, até Corby convencer o Sr. Versteeg a deixar o irmão voltar. Quando Calvin tirou notas impressionantes nas provas de admissão para a faculdade, o Sr. Versteeg, em vez de ficar orgulhoso ou aliviado, ficou furioso porque o filho provara que ele estava errado, que tinha capacidade para entrar em uma universidade de primeira linha como Stanford, do seu jeito. No ano anterior, havia circulado pela escola o boato de que o Sr. Versteeg tinha doado uma quantia substancial a Stanford e comprado, assim, a aprovação de Calvin, mas Corby jurava que isso não era verdade. Meu pai nunca ajudaria Calvin, ainda mais depois da maneira como ele lidou com essa história de entrar para Stanford, disse-me ela em particular. Andei de um lado para outro na despensa, tentando combater o frio que se manifestava através de centenas de arrepios nos braços. Estava prestes a me virar e andar até o canto oposto quando meus olhos pousaram em uma caixa de ferramentas grande e antiga na prateleira de plástico mais baixa. Eu estava tão distraída e assustada que não tinha notado aquilo antes. Talvez houvesse uma arma ali dentro. Com cuidado para não fazer barulho, arrastei a caixa, manchada de ferrugem, para o piso de concreto. Abri as travas e levantei a tampa. A familiaridade me envolveu como uma nuvem fria e úmida. Minha mente tentava entender as formas dentro da caixa. Longas hastes pálidas e uma esfera, com 2 grandes buracos abaixo da curva da testa, e um terceiro buraco, um nariz, centralizado abaixo deles. Os membros estavam dobrados nas articulações para caberem na caixa. Uma pele dura e coriácea e tecido conjuntivo mantinham o corpo já bem decomposto unido. Paralisada, em estado de estupor, arfei sem forças. Logicamente, eu sabia que aquela coisa, ela, a julgar pelo vestido preto curto e sujo, não podia me machucar. O corpo era o resto de uma vida que se fora. Saber que alguém tinha morrido naquela despensa era o que mais me apavorava. Alguém como eu, presa ali. Era como se uma janela aparecesse em meu cérebro e eu visse através dela o que me aguardava. Fechei os olhos. Quando voltei a abri-los, o cadáver ainda estava lá. O sorriso cheio de dentes da caveira parecia zombar de mim. Você é a próxima. Fechei a caixa. Mercury. Um grito preso na garganta. Eu não podia contar a Mason ou Shawn o que tinha visto. Eles provavelmente sabiam sobre o corpo. Provavelmente o haviam colocado ali. Eu não teria que guardar nenhum outro segredo deles. Minha vida já corria perigo suficiente assim. Procurei, então, afastar a imagem do corpo, mordi meu lábio trêmulo e tentei não pensar em morte. Capítulo 9. Ouvi dizer que, quando as pessoas estão perto da morte, as lembranças passam diante de seus olhos, como se fosse um filme. Enquanto eu aguardava para ver que destino Shawn e Mason reservavam para mim, pensei na hora em Calvin, que eu desesperadamente esperava que estivesse à nossa procura. Na primeira vez em que fui acampar com os Versteeg, eu tinha 11 anos, e Calvin, 13. Estávamos em julho, e as montanhas eram um alívio refrescante para o calor da cidade. Corby e eu finalmente tínhamos idade o bastante para dormirmos do lado de fora sozinhas, e o Sr. Versteeg nos ajudou a armar uma barraca no gramado atrás de Dlefield. Ele prometeu deixar a porta da cozinha destrancada, para o caso de precisarmos usar o banheiro no meio da noite. Corby e eu espalhamos batons e embalagens coloridas de blues e sombra no chão da barraca, e cada hora uma maquiava a outra, tentando ficar iguais a Katy Perry. Quando terminássemos, íamos filmar nosso próprio vídeo da música Hot N Cold. Corby tinha esse sonho de ser famosa, e mal podia esperar para começar. Corby estava passando um batom vermelho vivo na minha boca quando ouvimos barulhos que imitavam um fantasma vindos do lado de fora. Um feixe de luz dançava erraticamente pelo tecido da barraca. Deixe a gente em paz, Calvin. Gritou Corby. Calma, disse ele, abrindo a barraca e entrando agachado. Vim trazer a lanterna. Mamãe disse que vocês esqueceram. Está bem, respondeu Corby, arrancando a lanterna das mãos dele. Agora saia. Vá brincar com o Rohan Larsen, acrescentou, em um tom de deboche. Calvin mostrou os dentes para ela como um cão. O que tem o Rohan? Perguntei.
Corby tinha me chamado para viajar com ela, e Calvin chamara Rohan. Eu achava que Calvin e Rohan fossem amigos. Meu pai fez Calvin trazer Rohan, disse Corby com um ar presunçoso de superioridade, mas Calvin não o suporta. Meu pai gosta do Rohan porque ele manda bem no tênis e é inteligente, e seus pais são ricos, explicou-me Calvin. Ele acha que assim vou ficar igual a Rohan. Ele não me deixa nem escolher meus próprios amigos. Já sou bem grandinho, e ele continua mandando nas minhas amizades. É tão idiota. Ele é um idiota. Olhei preocupada para Corby. Ele fez você me convidar? Eu não podia suportar a ideia de Calvin e Corby rindo de mim pelas costas. Ele só faz essas coisas com o Calvin, assegurou-me Corby. Porque você é a princesa dele, disse Calvin, com um tom sombrio de aversão. Ele não liga para o que você faz. Saia agora, retrucou Corby, curvando-se para a frente e ficando cara a cara com o irmão. Vou sair, pode deixar. Mas, antes, vocês sabem que noite é essa, não sabem? Perguntou Calvin. Sexta-feira, respondi. Seus olhos brilharam. Trees. Sexta-feira 13 é uma superstição idiota, disse Corby. Saia antes que eu comece a gritar. Vou falar para a mamãe que você estava tentando ver a calcinha da Brit. Ela vai deixar você de castigo, sem videogame o fim de semana todo. Calvin olhou para mim e eu corei. Eu estava usando minha velha calcinha branca com buracos no elástico. Se ele realmente a visse, eu morreria de vergonha. Você não iria me dedurar, não é, Brit? Perguntou-me ele. Vou ficar fora disso, murmurei. Se sexta-feira 13 é apenas superstição, por que os hotéis não têm o 13º andar? Perguntou a irmã. Os hotéis não têm 13º andar? Perguntamos Corby e eu ao mesmo tempo. Não. Those are. É onde os incêndios, suicídios, homicídios e sequestros acontecem. Finalmente as pessoas se ligaram e cortaram o 13º andar. Cortaram? Questionou Corby, com os olhos arregalados. Não com uma serra, sua estúpida. Eles renomearam. Todos passaram a se chamar 12A. De qualquer forma, vocês têm um motivo para terem medo da sexta-feira 13. É quando os fantasmas se levantam dos túmulos para mandarem recados para os vivos. Que tipo de recado? Perguntei, sentindo os pelos na nuca arrepiarem de empolgação. Mesmo se acreditássemos nisso, o que não é o caso, por que você está contando isso para a gente? Pergunta Corby. Calvin estendeu a mão pela porta da barraca e pegou uma sacola azul. Eu podia dizer pela forma como o tecido se esticava que havia algo com quinas pontudas lá dentro. Acho que deveríamos ver se os fantasmas têm algum recado para a gente. Vou falar para a mamãe que você está tentando nos assustar de propósito, disse Corby, olhando cautelosamente para a sacola antes de ficar de pé. Calvin agarrou a manga do pijama dela e a puxa para a bike. Se vocês ficarem caladas por 5 segundos, vou mostrar uma coisa muito legal. Legal mesmo. Querem ver? Eu quero. Respondi. Olhei para Corby e vi que tinha dito a coisa errada, mas não liguei. Eu queria que Calvin ficasse na barraca o máximo possível. A pele dele estava bronzeada, resultado dos dias que passou no Lago Jackson, e ele estava quase da altura do pai. Corby havia me contado que ele tinha começado a fazer flexões e abdominais durante o verão, e dava para perceber. Ele era muito mais bonito do que qualquer um dos garotos do 5º ano. Parecia um homem. Calvin puxou uma placa de madeira da sacola. Na frente da placa, um alfabeto gravado em uma fonte toda desenhada. Os números de 1 a 10 apareciam logo abaixo do alfabeto. Soube logo que era um tabuleiro Ouija. Meu pai não deixava Ian e eu brincarmos com aquilo. No catecismo, meu professor me dissera que o tabuleiro Ouija tinha o poder do diabo. Senti um arrepio subir pela coluna. Calvin tirou da sacola um pequeno apetrecho triangular com um buraco no meio e o colocou no tabuleiro. O que é isso? Pergunta Corby. Um tabuleiro Ouija, respondi. Olhei para Calvin, e ele assentiu. O que isso faz? Usa médiums, espíritos, para responder às suas perguntas, disse Calvin. Não temos que dar as mãos para usar? Perguntei, esperando que os boatos que eu ouvirá fossem verdadeiros, e que eu parecesse inteligente na frente de Calvin. Mais ou menos, disse ele. 2 pessoas colocam o dedo no ponteiro. Acho que existe uma chance de as pontas dos dedos se tocarem. Cheguei mais perto dele. Não vou tocar na sua mão suada e nojenta, disse Corby a ele. Vou ficar cheirando ao protetor que você usa para fazer esportes. Já vi você com a mão dentro do short quando acha que não tem ninguém olhando. Corby e eu cobrimos a boca em um ataque de risos. Vocês são tão imaturas, disse Calvin. Mal posso esperar para ter uma conversa de verdade com vocês. Eu também, pensei, sonhadora. Prontas? Perguntou Calvin, olhando para a gente com um ar sério. Há apenas uma regra, nada de empurrar o ponteiro. Você tem que deixá-lo se mover sozinho. Tem que deixar os espíritos o guiarem, porque só eles podem ver o futuro. Você acha que tem um fantasma aqui? Perguntou Corby, fingindo que estava sussurrando enquanto abafava mais risos. Calvin ligou a lanterna para iluminar a barraca. Ela não era muito grande, mas ele queria que víssemos que estávamos completamente sozinhos. Se o ponteiro se movesse, seria apenas por meios sobrenaturais. Perguntem qualquer coisa, disse ele. Perguntem sobre o seu futuro. Vou me casar com Calvin Versteeg? Perguntei em pensamento. Se isso funcionar mesmo, vou fazer xixi nas calças, disse Corby. Eu estava com medo do tabuleiro Ouija, e com medo de que meu pai descobrisse o que eu estava fazendo, então fiquei aliviada quando Calvin se voluntariou. Eu vou primeiro. Com uma voz calma e cerimoniosa, ele perguntou ao tabuleiro Ouija. Qual de nós 3 vai morrer primeiro? Engoli em seco, olhando com nervosismo para o ponteiro. Meu coração estava apertado, e percebi que tinha parado de respirar. Corby brincara sobre molhar as calças, mas achei que seria eu a fazer isso.
A princípio, o ponteiro não se mexeu. Olhei para Corby, e ela deu de ombros. Mas então, lentamente, o apetrecho triangular começou a deslizar em direção às letras pretas. Não estou empurrando, juro, disse Corby, olhando nervosa para Calvin. Cuidará, repreende Calvin. Eu não disse que estava. Me disse Corby. Meu Deus. Meu Deus. Ellie, estou com medo, falei, cobrindo os olhos. Mas eu não suportava todo aquele suspense, e afastei os dedos, espiando por entre eles. Como é que Calvin vai morrer? Sussurrou Corby para o tabuleiro. COR? Questionei, sem saber se aquilo era mesmo uma resposta. Será que quer dizer corda? Calvin energicamente fez um sinal para que eu ficasse quieta. Quem vai me matar? Perguntou ele, franzindo a testa. PAI. Então, algo aconteceu. Um músculo no maxilar de Calvin saltou, como se ele estivesse trincando os dentes com força. Ainda agachado, ele ergueu as sobrancelhas enquanto olhava quase com ódio para o tabuleiro. Papai nunca faria isso com você, insistiu Corby, em voz baixa. É só um jogo, Calvin. Não tenha tanta certeza, murmurou ele, por fim. Ele escolhe meus amigos e decide quais esportes posso praticar. Ele avalia cada dever de casa e me obriga a refazer a maioria. Provavelmente vai determinar para que faculdade vou e com quem devo me casar. Brit estava certa, o tabuleiro Ouija queria dizer corda. E meu pai já está fazendo um belo trabalho me estrangulando. Aquela não era uma lembrança agradável, mas eu não conseguia me concentrar em nenhuma coisa boa enquanto estava presa naquela despensa com um corpo. Essa recordação de anos antes me fez pensar que deveria pegar mais leve com Cal. Sua infância e adolescência não foram fáceis. Ele podia ter me traído e me magoado quando terminou o namoro, mas não era uma má pessoa. Se ele nos salvasse, prometi a mim mesma que o perdoaria por tudo. Capítulo 10. O corpo na caixa de ferramentas ainda assombrava meus pensamentos quando a neve parou de cair. Eu estava encolhida no chão, tentando pegar no sono para esquecer o frio. Shawn abriu a porta da despensa. A escuridão era tanta que o raio de luz que adentrou o lugar feriu meus olhos. Levante-se. Estamos saindo. Eu estava naquele estado meio grogue entre o sono e o despertar. Ele pressionou minhas costelas com a bota, e eu me levantei depressa. Kato Mason? Perguntei na mesma hora. Foi buscar a Corby. Eles vão nos encontrar lá fora. E jogou meu casaco e um grande embrulho aos meus pés. Prenda isto. Tentei não demonstrar meu desespero. Corby iria com a gente. Eu tinha corrido um risco enorme mentindo sobre a insulina, mas não tinha sido suficiente para convencer Shawn a deixar Corby para trás. Eu precisava aceitar o fato de que ela não sairia em busca de ajuda. Ninguém nos encontraria agora. Senti o pesadelo tomar conta de mim. Depois de vestir o casaco, coloquei a mochila nos ombros, e o peso me desequilibrou um pouco. Valeu a pena ter me forçado a aumentar gradualmente o peso ao longo das minhas caminhadas. Mas eu teria que encontrar uma maneira de passar alguns dos suprimentos de Corby para minha mochila. Caso contrário, certamente ela não iria aguentar. Ela não havia se preparado como eu, já que contava com o urso para levar o equipamento pesado. Você está com 2 sacos de dormir, tapetes, papel higiênico e algumas mudas de roupa que Ace pegou da mala em seu carro, disse Shawn. Ace e eu estamos com as barras de granola do seu carro, água, o acendedor, lanternas comuns e de cabeça, cantis, cobertores e bússolas, a sua, e uma que Ace já tinha. Ele olhou bem fundo nos meus olhos, de forma ameaçadora. Tente correr, e você não vai durar muito. Que horas são? 3 da manhã. Eu tinha dormido um pouco. Então, com sorte, Corby também. Precisaríamos de energia para caminhar pelo terreno acidentado. Preciso usar o banheiro. Seja rápida. No banheiro, dei mais uma olhada no mapa de Calvin. Fechei os olhos, tentando gravar os pontos principais. Dobrei o mapa e o guardei na minha camisa, junto ao meu peito, onde podia senti-lo. Eu tinha enrolado meu cachecol vermelho na cabeça, improvisando uma espécie de máscara de esqui. Quando o tecido macio tocou meu rosto, pensei em meu pai, que me dera o cachecol de presente. Tentei lembrar se tinha dado um abraço apertado e demorado nele ao me despedir. Shawn e eu adentramos a escuridão. A neve cobria minhas botas, e as árvores ao redor pareciam ter sido pintadas com gelo. Tinha parado de ventar e dava para ver a lua cheia, projetando uma estranha luz azul enfumaçada na neve brilhante. Eu ouvia o triturar da neve a cada passo. A camada superior estava congelada, mas minhas botas afundavam facilmente. Minha respiração fez uma nuvem de fumaça quando falei. Quer o Messania Corbe? Saíram antes. Vamos alcançá-los. Eles sabem o caminho para a rodovia? Perguntei, intrigada. Pensei que fosse por isso que Mason e Shawn precisavam de mim. Estamos testando as bússolas. Apenas me siga. Shawn tinha uma bússola na palma da mão, mas algo não estava certo. Testando bússolas? Longe um do outro? Devíamos ter ficado todos juntos. Falei, franzindo a testa. Você, disse ele, girando abruptamente e aproximando o rosto do meu, não dá as ordens. Eu me encolhi, assustada. Ele continuou a me encarar, quebrando o silêncio ameaçador com uma risada estranha. Eu não queria viajar sozinha com Shawn, mas não tinha escolha. Por ora, minha melhor opção era ficar fora do seu caminho. Nós nos encontraríamos com Mason e Corby em breve. Com Mason por perto, não acho que Shawn iria me machucar. Eu não havia decidido confiar em Mason. Mas ele tinha mentido sobre a insulina para me acobertar, e isso devia significar alguma coisa. Continuamos nossa caminhada lenta e regular pela encosta da montanha. O olhar de Shawn corria da bússola para o túnel de escuridão à frente. Se a neve não voltasse a cair, deixaríamos um rastro a partir da cabana.
E eu rezava para que Calvin o encontrasse. Minutos depois, um vulto emergiu das árvores. No começo pensei que estivesse vendo coisas, mas a forma de um homem tornava-se mais distinta à medida que ele se aproximava. Meu coração disparou com a súbita reviravolta. Uma pessoa, alguém que poderia me ajudar. Shaun devia ter visto o homem também, porque se virou com a lanterna de cabeça naquela direção, banhando o homem com um cone de luz. Você nos achou, disse Shaun, bem-humorado. Senti o desânimo se abater sobre mim quando Mason protegeu os olhos do brilho da lanterna. Diminua a luz. Shaun aproximou sua bússola da de Mason, comparando-as. Parece que as duas estão funcionando bem agora. Crise evitada. Mason olhou para mim. O gerador da cabana estava fazendo sua bússola andar para trás, mas parece que está funcionando agora, explicou ele. Kata Corby? Perguntei, procurando entre as árvores atrás de Mason, e esperando que ela surgisse da escuridão. Mason e Shaun se encararam, mas nenhum dos dois respondeu. Onde ela está? Repeti, sentindo a primeira pontada de esperança e pânico. Mason desviou os olhos, evitando os meus. O que eles não estavam me dizendo? Fica na cabana, disse Shaun finalmente. Pesquiai, confusa. O quê? Temos poucos suprimentos, disse ele asperamente. Só trouxemos o necessário. E ela não é necessária. Principalmente se estiver doente. As palavras dele mexeram comigo, me deixando animada mas cautelosa. Não queria criar muitas expectativas tão cedo. Mas você disse que ficaríamos todos juntos. Sei o que eu disse, mas os planos mudaram. Corby vai ficar na cabana. Ela não conhece as montanhas como você e representa um risco. Pariai. Meu corpo inteiro vibrava de esperança e alívio. Eles tinham deixado Corby para trás. Se ela conseguisse resistir um dia sem comida, até a neve derreter, conseguiria escapar sem dificuldades. Ela podia sair para procurar ajuda. Ou, ainda melhor, Calvin veria as luzes da cabana e a encontraria. Ela contaria tudo o que aconteceu, e ele viria atrás de mim. Eu só tinha que ser corajosa por um pouco mais de tempo. E reagir àquela mudança nos planos da maneira que Shaun esperaria. Não podia deixá-lo perceber que aquela decisão me agradara, que eu tinha um plano secreto. Nós temos que voltar. Falei. Vou tirá-los da montanha, mas primeiro temos que buscar a Corby. Comemos tudo o que tinha na casa. Se os canos congelarem, ela vai ficar sem água. Pode levar dias para alguém encontrá-la. Nós temos que voltar. Pelo canto do olho, vi Shaun sacar a arma do bolso de seu casaco. A expressão em seu rosto era fria. Quanto mais rápido você nos tirar das montanhas, mais tempo vai ter para voltar e salvar sua amiga. Encarei-o de frente, ainda que ele me assustasse. Meu estômago se embrulhou quando lembrei que quis beijá-lo horas antes. Eu nunca tinha me enganado tanto sobre uma pessoa em toda a minha vida. Senti um gosto amargo e quente subir pela garganta. Eu estava tão desesperada por atenção, para provar algo para Corby, que tinha caído completamente na armadilha daquele monstro. Agora eu estava começando a ver a situação com clareza. Shaun acreditava que tinha deixado Corby para trás para morrer. E não sentia nenhum remorso. Assim que eu ajudasse Mason e ele a saírem da montanha, não haveria nada que o impedisse de dar a mim o mesmo destino. Eu tinha conseguido salvar Corby, mas não tinha nenhuma garantia quanto à minha própria vida. Curvei-me para o lado e esvaziei o estômago. Deixe-a em paz, ordenou Mason. Você só está piorando as coisas. Precisamos que ela se concentre. Mason chutou um pouco de neve para cobrir a sujeira que fiz e me entregou um rolinho de papel higiênico que trazia no bolso do casaco. Não consegui limpar tudo e ele gentilmente secou minha boca. Quando ele falou, eu esperava que sua voz soasse rude, mas, em vez disso, suas palavras pareciam marcadas pelo cansaço. Faça uma pausa, Brit, para se recuperar. E depois nos leve até a rodovia.